Olá, vamos dar início a mais um programa Agribusiness Entrevista. Hoje eu vou conversar com Ricardo Amorim, ele é presidente da Rican Consultoria. Ricardo, muito obrigado por tua presença aqui nos estúdios do Canal Rural em São Paulo. Eu que agradeço mais essa oportunidade de estar com vocês. Ricardo, a economia mundial vive aí um pesadelo. Europa, vai continuar ou a crise acabou na Europa? Olha, eu adoraria poder dizer que a crise acabou, mas eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que eu acredito nisso. Infelizmente, eu acredito que não. Há uma série de razões pelas quais provavelmente o pior ainda está por vir, não passou o pior momento. O que seria o pior? O pior, na realidade, o pior mesmo é a gente ter países dando calotes em bancos, quebra de bancos. Se isso acontecer, a gente vai ter um movimento pior do que foi o final de 2008 e início de 2009. Esse é o pior. Isso não necessariamente tem que acontecer. Quer dizer, a porta do inferno vai abrir. É mais ou menos assim, é uma volta a uma grande depressão da década de 30. Esse é o pior dos mundos. Ele não precisa acontecer. Agora, o que eu acho muito difícil que aconteça é o outro extremo, que é, olha, com todos os problemas que a gente tem, a Europa devagarzinho vai se ajeitando, volta a crescer, volta a uma situação de normalidade. Eu não acredito nesse, até menos do que no primeiro. O primeiro é possível, não necessariamente o mais provável. O mais provável é algo no meio do caminho. O que é algo no meio do caminho? Por exemplo, um calote grego, eu diria que é quase que uma certeza. O que eu acho que ainda não está na conta, e por ser uma certeza, ele também não deve ter maiores implicações, um calote grego nos credores privados. O que pode acontecer, e isso seria uma novidade com implicações negativas importantes, é que a Grécia, além de dar calote em bancos e investidores privados, dê calote nos chamados credores multilaterais, no FMI, no Banco Central Europeu, no Fundo de Resgate Europeu. Isso nunca aconteceu. Por que a Grécia precisaria fazer isso? Porque a dívida grega é tão grande, só para ter uma ideia, quando o Brasil, por exemplo, teve que reestruturar a dívida na década de 80, países latino-americanos, a dívida representava mais ou menos 60% da economia desses países. A grega representa 160%. O que significa que se pegarem só a parte que está na mão dos credores privados e simplesmente não pagarem nada, o que sobra ainda é demais, ainda não é sustentável. E por isso que a gente deve ter consequências maiores. Segundo, com a economia mundial parando, a Grécia sem atividade não tem como pagar essa conta. Exatamente. E soma isso, que quando a Grécia der o calote na sua dívida, a probabilidade que haja preocupações crescentes, que já estão acontecendo, mas que devem crescer ainda mais, de calote de Portugal, de Espanha, de Itália, é maior. O que significa em termos práticos, para quem está no campo, é o seguinte: a gente teve uma recuperação importante do preço de todas as matérias-primas, as commodities agrícolas, minerais, pecuária e de energia nos últimos meses, que eu não acredito que vai se sustentar. Então, acho que o recado direto é... Você acha que essa valorização, em parte, se dá à busca de proteção dos investidores em ativos reais, em decorrência desse sentimento de uma situação mais complicada? Na realidade, eu acho que nas últimas semanas, a perspectiva, ou a esperança, eu diria, de que a situação europeia seria menos grave, somado com melhores indicadores econômicos na China e nos Estados Unidos, fez com que houvesse uma expectativa de, olha, a economia mundial vai voltar a se recuperar de forma mais forte, a demanda vai aumentar, em paralelo com o fortalecimento da demanda, o dólar no mundo fica mais fraco e, por consequência, as matérias-primas, as commodities, ficam mais baratas para compradores no mundo inteiro, por consequência, elas subiram. E o que eu estou dizendo é que as pessoas, infelizmente, vão se decepcionar. O que provavelmente vai acontecer é que a Europa vai crescer muito menos do que estão achando, pode causar novos choques globais que levem a recuperação americana e chinesa a não se sustentarem, e a soma disso tudo é uma queda de demanda, é um fortalecimento do dólar. Os dois fatores devem levar à queda de preços de commodities agrícolas, de carne, de energia em geral, petróleo e metais e minerais. Então, basicamente, o que eu diria é, está numa hora dos produtores serem defensivos, aproveitarem preços atuais de venda, porque é muito provável que esses preços em dólar não se sustentem. Nós vamos falar disso um pouco mais, mas antes eu gostaria de ouvir de você. Já se comenta que o Japão está aí na mira das agências de risco. Por quê? Deveria estar, porque a dívida japonesa é absolutamente enorme, ela já é há muito tempo.
O que piorou e vai continuar a piorar nos últimos anos é que a população japonesa está envelhecendo. Diz que a dívida do Japão representa mais de 200% do PIB. Exatamente, ou seja, é maior ainda do que a grega. Por que ela é sustentável e a grega não? Porque a taxa de juros no Japão é de 1% ao ano. O problema é que essa taxa é tão baixa porque os japoneses têm uma grande tendência a poupar. Mas ela vem subindo, né, Ricardo? Ela vem subindo e vai continuar a subir, e é isso que vai tornar a dívida japonesa insustentável, porque a população japonesa está envelhecendo. O que isso significa na prática? Quando você é mais jovem, você poupa, para quando você é mais velho, você usar essa poupança. Quando você tem uma população envelhecendo, significa o seguinte: menos gente poupando e mais gente gastando. Se tem menos gente poupando e, dessa forma, oferecendo dinheiro para a compra desses títulos japoneses, quando menos gente compra alguma coisa, o que acontece é que o preço, no caso do título, cai. A contrapartida disso são juros subindo. Basicamente, os juros é o custo do dinheiro. O custo do dinheiro sobe quando tem menos gente disposta a comprar a oferecer dinheiro, oferecer investimento para comprar títulos japoneses. E isso vai tornar a dívida japonesa insustentável. O que eu diria é, nessa década ainda é muito provável que a gente veja problemas seríssimos no Japão, como os que já estão acontecendo na Europa. Ricardo, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar um pouquinho sobre esse modelo capitalista, se sustenta ou não. Tá ótimo. Fique aí, nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Agribusiness Entrevistas. Eu estou conversando com o Ricardo Amorim, que é presidente da Rican, é uma empresa de consultoria, inclusive no agronegócio. Ricardo, esse modelo capitalista tem sustentação e se não tiver, o que precisa mudar? Olha, sustentação eu acho que ele tem, agora isso não significa que ele não necessite de ajustes. O que isso quer dizer em termos mais concretos? O que a gente está vendo, na realidade, é um processo de convergência no mundo. As diferenças estão ficando menores. Os países ricos passaram por um processo de crescimento forte, acelerado, de geração de riqueza, de geração de desenvolvimento, baseado em vários pilares. Um desses pilares não é mais sustentável, que foi a expansão de crédito e endividamento. O que isso quer dizer? Nos Estados Unidos, por exemplo, entre o início da década de 80 e 2007, o grau de endividamento das famílias americanas, das empresas e do governo americano, de lá para cá ele triplicou. E chegou no ponto de exaustão. Estados Unidos, Europa e Japão não tem como se endividar mais, ao contrário, o que eles devem fazer é reduzir a dívida. O problema é que um país que reduz a dívida, acontece a mesma coisa com uma empresa, com uma fazenda ou com uma família. Você, para gastar menos, que é o que você precisa fazer para poder pagar a sua dívida, você tem que consumir menos. No caso de um país, países que consomem menos vão crescer menos. E isso é o que faz com que a perspectiva de médio e longo prazo dos países desenvolvidos não seja favorável. A contrapartida disso é o que a gente está vendo nos países emergentes. Os países emergentes, por serem muito instáveis, eles não tinham crédito. A palavra crédito vem exatamente de confiança. Você não empresta dinheiro se você não confiar que vai ser pago. Em economias instáveis, como eram as emergentes, não havia confiança. O que aconteceu é que as nossas economias, por uma série de razões, ficaram mais estáveis e o crédito está começando a crescer. Em outras palavras, o que a gente está vendo aqui é o que a gente viu nos países ricos 30 anos antes. Eles estão passando por um processo de estagnação. Eu costumo brincar que é estagnação em berço esplêndido. Pelo menos estão se estagnando num nível alto de renda. Mas nós é que estamos num processo de desenvolvimento, de ganho de importância e de geração de oportunidades. As oportunidades hoje estão nos países emergentes e não nos países ricos. Eu sou um exemplo disso. Eu resolvi voltar ao Brasil há 3 anos e meio, depois de 10 anos vivendo nos Estados Unidos, porque para mim era muito claro já naquele momento que o Brasil vai passar por um processo de crescimento e geração de oportunidades maravilhosas e os Estados Unidos, infelizmente, por outro lado, passarão por dificuldades grandes. Cara, você acha que o modelo político brasileiro, ele ajuda esse desenvolvimento? Porque o que a gente percebe é falta de investimento, a nossa infraestrutura deixa muito a desejar. Você acha que nós precisamos ter uma reforma de forma que nós possamos encarar esse desafio de uma forma magnífica ou do jeito que está, tá bom?
Olha, eu costumo brincar que o Brasil foi condenado a crescer, ele foi condenado a dar certo. Ele não está dando certo por mérito, o Brasil está dando certo apesar do Brasil, e não pelo Brasil. São exatamente os pontos que você colocou. A gente pode falar de infraestrutura, de carga tributária, de educação, de saúde, de uma série de mazelas que nós ainda temos. A questão é, apesar disso tudo, a força que nos beneficia é tão grande, de onde vem isso? Em primeiro lugar, de uma explosão por commodities, por matérias-primas, à medida que as economias que mais crescem no mundo são exatamente as mais populosas e pobres, China e Índia, que têm um aumento colossal de demanda de produtos que o Brasil é muito competitivo. Isso vai continuar? Vai continuar a longo prazo. Nos próximos meses, por acreditar que a situação europeia vai piorar, isso vai ser temporariamente revertido. É por isso que eu acredito que nos próximos meses o preço das matérias-primas deve cair. Para os próximos anos, eu acredito que voltará a subir e provavelmente vai atingir novos recordes, mas não nos próximos meses. Mas enfim, o ponto é, isso nos beneficia. Segunda coisa que nos beneficia é que vários dos produtos que o Brasil importa ficaram mais baratos. Eu chamo isso de aceleração da globalização. Produtos industrializados, em particular eletroeletrônicos, à medida que a produção foi transferida cada vez mais para a China, em menor grau para a Índia, até para o Brasil houve uma transferência de produção de uma série de produtos industrializados. O que acontece é que a nossa mão de obra, por ser ampla e barata, ela acaba ajudando que o preço desses produtos caiam no mundo. E também porque a tecnologia deles acabou sendo comoditizada. Todo mundo tem a tecnologia, o preço de produção cai. O resultado? A gente vende matérias-primas mais caras e compra produtos industrializados mais baratos. O Brasil ganhou 2 vezes. Parece que há um estudo que no passado, para cada dólar que nós exportávamos, nós tínhamos 87 centavos de poder de compra desses dólares. Hoje nós estamos na casa de 1,20, 1,30, é isso? É isso que você quer dizer. Hoje, o que nós exportamos, esse dólar que entra aqui, ele vale mais no mundo quando nós compramos. Exatamente. Eu posso dar um outro exemplo talvez mais palpável. Eu estou vendo aqui TVs de tela plana, então elas estão me inspirando para o exemplo. O exemplo é o seguinte, as TVs, nos últimos 10 anos, elas ficaram mais ou menos 20 vezes mais baratas do que elas eram. Nesses mesmos 10 anos, posso pegar o petróleo, que talvez seja a matéria-prima que mais influencia outros preços, mas poderia pegar soja, poderia pegar minério de ferro, poderia pegar café. Mas no caso do petróleo, em 2001 um barril custava 8 dólares, em 2012 ele está na faixa de 100. Vamos fazer de conta que é 80, que é 10 vezes mais. Se a TV ficou 20 vezes mais barata e o petróleo 10 vezes mais caro, com 200 vezes menos petróleo, eu compro a mesma TV. Ou, com 150 vezes menos soja, o mesmo celular, 120 vezes menos café, eu compro o mesmo computador. Isso significa países emergentes, exportadores de matérias-primas mais fortes e países desenvolvidos mais fracos. Tirando a possibilidade de uma barriga nesses preços no curto prazo, no longo prazo, aquele conceito de que commodities tinham o seu ciclo e acabava complicando a vida dos países que eram meramente exportadores, isso parece que está no fim. Na realidade eu acho que tem o ciclo, só que o ciclo é longo, porque o que está causando o ciclo é um processo de migração de economias rurais para economias urbanas e industriais na China e na Índia. No caso chinês, hoje metade da população chinesa ainda vive em zona rural. Isso é o que acontecia no Brasil em 1950. Hoje 13% da população brasileira vive em zona rural. Toda essa migração do campo para a cidade requer, as cidades têm que ser construídas. Segundo, é menos gente plantando. E muitas vezes é alguém que quando sai do campo, vai para a cidade, tem um salário mais alto, começa a consumir mais. Alguém vai ter que plantar para eles. Então, esse processo deve levar na China mais 1, 2 décadas e na Índia, onde não é 50%, é 60% da população, deve levar mais 3 décadas. Resumindo, esse ciclo vai acabar a qualquer hora, só que ele não vai acabar o ano que vem e nem no próximo. A gente está medindo em décadas e não em meses. Perfeito. Cara, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Nós vamos, no próximo intervalo, falar exatamente como que o produtor rural deve se comportar diante desse cenário. Fique aí, eu estou conversando com o Ricardo Amorim, ele é presidente da Rican Consultoria. Já voltamos. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Agribusiness Entrevista. Eu estou conversando com o Ricardo Amorim, que é presidente da Rican Consultoria.
Ricardo, existe um estudo da FAO que mostra que o mundo, em 2050, terá 9 bilhões e 200 milhões de habitantes. A demanda por alimento vai dobrar. Segundo dados, o Brasil deve atender 50% desta demanda. Hoje, nós aqui no Canal Rural convivemos diretamente com os produtores e os produtores sempre reclamam de uma série de problemas estruturais que o país tem. O que você aconselha ao produtor neste momento para começar a se preparar para esse novo futuro, né, para esse futuro que nós temos pela frente? Bom, acho que em primeiro lugar é reforçar a mensagem de que o futuro do agronegócio está no Brasil. Ele está no Brasil por uma série de razões. A primeira, a área disponível que hoje não está plantada no Brasil, mas pode ser plantada, isso não inclui a Amazônia, para evitar preocupações ambientais, enfim, sem incluir a Amazônia, a gente está falando de uma área do tamanho de 33 países europeus. Segundo, 41% da água doce disponível no planeta está no Brasil. Sem falar de questões climáticas, resumindo, é daqui que vai sair. Como é que o agricultor aproveita esse movimento? Basicamente, ele precisa, na minha opinião, além, obviamente, de fazer o seu trabalho de cultivo cada vez melhor, ele precisa levar dois grandes fatores em consideração. O primeiro é a agregação de valor na sua cadeia, e isso varia de importância em função de uma série de outros parâmetros. Eu vou dar um exemplo mais claro de um cliente que eu tenho, de um projeto que eu estou participando, que é o seguinte. É um grande produtor do estado do Mato Grosso, produtor de soja, que basicamente acredita com o seguinte problema: o custo de transporte comia a maior parte da rentabilidade da sua produção. O que eu estava tentando mostrar, e a gente já tem um processo de tentar levar isso em consideração, é que uma das formas de se resolver isso é usar a produção de soja. Basicamente a soja, que é água processada, você pode processar o grão e transformar em carne. Como a carne tem um valor por peso muito mais elevado, o que se perde da rentabilidade no transporte de carne é muito menor. Então, a começar a agregar valor à produção primária. Exatamente, a toda a cadeia de produção primária e mais do que isso, quer dizer, tentar fugir da comoditização. Qual é o passo seguinte? A carne em si é uma commodity. Agora, a partir do momento que você consegue processar, transformar isso num alimento específico e particularmente num alimento voltado para uma demanda qualquer, que é o que vários processadores brasileiros estão entre os maiores mundiais fazem, é o caso de Brasil Foods, JBS, Marfrig, enfim, esse processo faz com que você também tenha uma expansão de margem aí. Segunda coisa que eu acho que é fundamental é estar ligado a movimentos que são cíclicos, além desse movimento estrutural favorável, ao redor dele a gente vai ter ciclos melhores e piores. Isso cria várias oportunidades. Alguns exemplos. No momento atual, a gente tem preços elevados para a maior parte das commodities e tem um dólar relativamente baixo. O que deve acontecer, por conta da piora da Europa, é o contrário. É um dólar voltando a subir, provavelmente chegando e passando daquele patamares do dólar de R$2. Em compensação, a gente vai ter quedas mais do que proporcionais dos preços das commodities. Ou seja, eu estou falando uma alta de mais de 10%. Você pode ter um ganho em relação à moeda, mais uma perda em relação ao preço das commodities. Provavelmente é o que vai acontecer. E os custos. Só que esse é o ponto, você não precisa tê-la. Um dos instrumentos para evitar que isso aconteça, que são através dos mercados futuros, o que você pode fazer é vender a sua commodity ao preço atual em dólar, mas deixar a cotação do dólar variar. Se o dólar subir e a sua cotação de venda em dólares está fixa, você vai ter uma rentabilidade maior. E a contrapartida, que é na parte de custos de fertilizantes, por exemplo, que estão elevados, eles provavelmente também vão cair nesse processo. Então, tentar atrasar o processo de compra. Então, esse processo de gestão de fluxos, tanto de gastos quanto de entradas, ajuda a, primeiro, diminuir risco e, em segundo lugar, maximizar todo o processo de rentabilidade do produtor. Você tem feito várias palestras Brasil afora. Tenho. No agronegócio, que aspecto você aborda? É a importância de entender o que acontece para fora da porteira, que o nosso agronegócio, do ponto de vista de capacidade produtiva, ele tem que ser copiado, ele não tem que copiar. Agora, onde nós ainda devemos muito, por exemplo, comparar com os americanos, mesmo com boa parte dos europeus, é no que está do lado de fora da porteira.
Só que, do ponto de vista da rentabilidade do negócio, isso muitas vezes influencia tanto quanto ou até mais. O produtor vai, planta direitinho, consegue ter uma produtividade boa na safra. Se ele é pego de calça curta num momento que você tem os preços despencando 40%, 50%, 60%, clima às vezes pode complicar. Exatamente. Então, o meu ponto é entender essas coisas e como essas variáveis mexem no seu negócio. E planejar. Como se planejar é absolutamente fundamental. É isso que eu tenho tentado mostrar. Aparentemente com sucesso, porque o pessoal normalmente acaba me chamando novamente. Quer dizer, tem dado certo. Parece que sim, parece que sim. Você falou uma coisa que o produtor deve estar pensando. Câmbio, dólar acima de 2. Quando? Ah, eu adoraria saber. Se eu soubesse, eu pregava na bola de cristal. Eu não sei, porque depende do processo de piora da Europa, mas eu acho que deve ser logo. E por outro lado, quando acontecer, não ache que agora ele chegou no nível certo e vai se estabilizar. Ele não vai. O dólar vai voltar a cair, provavelmente muito, provavelmente ao longo dos próximos anos ele vem até abaixo daquele $1,50 que a gente viu alguns meses. Por quê? Porque o que está fazendo o dólar se enfraquecer e deve continuar é uma forte expansão da oferta de dólares. Os americanos, para lidarem com a crise, precisam imprimir moeda para estimular a sua economia. Quanto mais eles aumentam a oferta de dólar, é igualzinho café ou soja. Aumentou a oferta, o valor cai. E eles vão aumentar muito daqui para frente. Ou seja, quando subir, aproveita. É temporário, não vai se sustentar, isso vai voltar a cair. Perfeito. Ricardo, muito obrigado por tua presença aqui nos estúdios do Canal Rural. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Eu conversei com o Ricardo Amorim, que é presidente da Rican Consultoria. Eu estava muito animado até essa projeção de que no futuro o dólar pode vir para um patamar mais baixo, né? Eu sei que o produtor deve estar preocupado, viu? Só que a alta das commodities vai mais do que compensar. A gente vai ter o dólar caindo talvez Você vai ganhar na tampa e perder no suspiro. Ah, mas você vai ganhar mais daquele lado do que perder no outro. Perfeito. O programa de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.